Mas é interessante que eu não tinha noção nenhuma do que eu estava fazendo, né? Nenhuma. Não tinha noção do que eu ia fazer lá. Eu não falava o idioma. 20 É, quantos? eu tinha 22, né? Eu tinha 22 anos por ali. E eu não tinha noção nenhuma do que eu ia fazer, né? Eu só sabia que eu tinha um sentimento no meu coração, algo que me motivou ali de dentro, né? A Geice também. E claro que a gente, além de tomar essa decisão, a gente tinha outras circunstâncias normais que a gente tinha que resolver, né? A gente tinha a faculdade. Tanto é que o Erickson, a hora que ele falou com a gente, né? Ele falou, ó, beleza, vocês têm uma condição, né? Eu abençoo vocês, mas vocês têm uma condição. Vocês vão fazer o curso lá no seminário, né? 6 meses, e vocês vão voltar e terminar a faculdade. Vocês não podem abandonar o estudo, né? Ele falou, ok. Uhum. Só que antes de ir para a Europa, a gente tinha que resolver algumas pendências, né? Que era, né, a gente tinha ainda um, A gente estava pagando um não estava terreno. pagando terreno, a gente tinha faculdade, tinha que trancar a faculdade, e a gente ainda tinha um problema maior, que era a gente não estava conversando, né? A gente não estava se falando, não estava falando com o meu sogro, né? Seu pai, né? A gente não Ah, se é? falava, Não porque lembro disso daí, não. a gente não. Quem? Mas quem? Vocês dois? Na verdade, eu proibi ela de falar com ele, porque eles tinham brigado um pouco antes, né? Ah, do cara. Ah, eu lembrei, lembrei. Aquelas brigas Não, da mas assim, época, as né? pessoas não sabem disso daí. Agora todo mundo quer saber. Era na época do Celção, né? Não é do pastor Celso. Mas vamos contar esse testemunho do seu São. Eu não lembro, eu lembro que ela foi na casa da mãe dela fazer a unha lá e tiveram uma discussão, né? Antes do E casamento. não, Não, já estava casado. Aí o pai dela bateu nela, né? Bateu de soco, de porrada mesmo. Correção de pai, né? Correção de vai, daquele jeito. Não, mas era o pai antigamente, né? Exatamente, era o Celção, não era o Celso. E naquela época, eu fiquei muito chateado, muito bravo, assim, e eu falei pra ela, eu falei, ó, beleza, você tá proibida de ir na casa dos seus pais e ele tá proibido de pisar em casa. Não falo mais com ele, você não fala mais com ele. Ele não ficou muito tempo, uns 2 meses, né? Uns 2 meses. Então essa era a maior pendência que a gente tinha, ou seja, porque a gente, querendo ou não, mesmo casado, espiritualmente a gente é guardado pelos nossos pais, né? Então a gente precisava da bênção dele também, Sim, sim. dos meus pais, dos nossos pastores, mas também da bênção do pai dela, né, do meu sogro. E essa era a maior dificuldade, porque a gente não sabia a reação, eles não estavam se falando, o Celso também não estava nesse meio cristão, né, não tinha essa visão, né, e foi até legal no dia que a gente, né, vou deixar até você falar, no dia que nós voltamos da conferência, pensamos, conversamos com meus pais, com todos, né, na época de uma benção do pastor Márcio também, né, da Presbiteriana do Brasil, na época ele morava aqui ainda, e todos nos abençoaram, e aí faltava o Celção, né, a Gisele, e um dia a gente reuniu eles, falou, nós vamos conversar, vamos fazer foi um almoço, né, foi um almoço, acho que vocês estavam lá, não lembro, e sentamos na mesa, o Celso não sentou na mesa para comer junto com a gente. eu chamei, E né? aí a gente chamou, pode contar a sua versão. E a gente estava sem se falar, daí eu chamei e falei, pai, eu quero que você sente na mesa aqui. Daí ele sentou assim, me olhou. Eu falei, eu tenho uma notícia para te dar. Ah, você tá grávida, né? A gente tava casado há uns 2 anos, toda hora você tá grávida. Daí eu falei, não. E contei, né? Nós tivemos um sentimento muito forte na conferência, Deus nos chamou. Assim, a questão também do nosso chamado, eu acho que uma coisa muito importante falar, como o Senhor nos chamou como um casal, ele não chamou o William e a Geice foi, né? Ele não chamou a Geice e o William foi, né? Foi algo assim que nós estávamos do lado do outro, ouvindo os testemunhos, e o que acontecia no meu coração aconteceu no dele. Porque daí quando a gente se olhou, você tá sentindo, você tá vendo? Tô. E aquilo já se falava sozinho, porque Foi sobrenatural, né? o chamamento foi algo para os dois, não foi para um, né? Então, assim, a gente estava bem convicto disso, que não é porque Deus chamou o meu marido, eu vou segui-lo. Não, eu preciso também de um chamamento, né? Porque senão vai chegar Sim, no sim. meio da caminhada. E aquilo, chamei mãe, falei, mãe, aconteceu assim, assado, pai, Deus, nós tivemos um chamamento e nós vamos para a Espanha, isso era em março.
provavelmente já tinha mais ou menos tudo, já estava encaminhado para a gente em abril. Não tinha ainda as passagens compradas. Nós temos aí 30 dias para resolver a nossa vida aqui no Brasil. 30 dias para largar o emprego, tudo. Tudo. Casa, porque a gente tinha uma casa montada, móveis, tudo. E era muita loucura, né? Só que eu falei, a gente não vai dar start nenhum se os meus pais não abençoarem. Eu não tenho paz. E aí meu pai me olhou. Eu falei, meu Deus, o que ele vai falar? A minha mãe abaixou a cabeça. Começou a chorar. Eu já sabia. Eu falei, meu Deus, eu achei que eles iam falar não, na hora. Eu falei assim, até no meu chamamento, né? Eu falei, eu vou até o último minuto, né? Eu vou colocar um monte de A gente pesos, esquece quem né? chamou foi Deus, né? Mas eu peguei e falei assim, eu vou colocar um monte de empecilhos, né? Ó, não, vai dar... Se eu vou, William, a gente só vai se acontecer isso. E tudo que a gente falava acontecia. Aí, pra nossa surpresa, eu falei assim, meus pais não vão deixar. Porque eles querem que eu termine a faculdade. Aí, a minha mãe abaixa a cabeça, olha pra mim e fala, vai, filha. Eu, o quê? Mas você não vai falar nem... Você não vai colocar nenhum impedimento? E ela falou, vai, filha. E aí meu pai levanta da mesa. Porque eu falei, E a gente ficou meio em estado de choque, assim, porque eu esperava que eles falassem não. E aí ele pega a Bíblia e lê o chamamento de Abraão e fala assim pra mim, sai da tua casa, da tua parentela e vai pra terra que eu te mostrarei. E aquele dia, assim, aquilo que parecia impossível para os meus olhos, né? Eu vi já o poder de Deus agindo na vida dele naquele momento. Porque ele, com todo o coração dele, falou, Deus me acordou, filha, de madrugada. Como é que Deus acordou? Ele tá separado, ele tá em trevas. Como que Deus tá falando com ele, né? Meu coração ficava assim queimando. Mas, gente, olha que tantas coisas ruins estavam acontecendo ali, né? Briga, conflito. Mas Deus falou para ele, né? Deus começa com o sacerdote. Isso é um princípio muito grande. E ele fala, filha, vai para a terra que eu te mostrarei. Deus me acordou de madrugada, me deu essa palavra. Acho que ele ouviu o testemunho nessa pregação que às vezes tem de madrugada, né, da Universal. Não lembro como que foi, mas ele leu aquilo. E aquilo a gente não conseguia se conter, assim, né? Era uma confirmação muito forte. Te abençoo, né? Você, né? Em ti serão benditas muitas nações. E aquele chamamento foi algo assim que selou. Aquela palavra foi algo que selou, né? Nada mais que acontecesse para mim ia impedir a gente do nosso chamamento. Às vezes pode parecer assim muito brusco o que aconteceu na nossa vida, mas foi assim, né? E então a gente se reconciliou, porque já fazia 2 meses que a gente não se falava e ele orou com a gente e deu essa palavra. E foi usado por Deus ali naquele momento, foi muito impactante. Glória a